Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o Helry Alves. Eu tenho um canal no YouTube, se você quiser seguir, Evangelho Underground. No Instagram também, com esse mesmo nome, certo? Eu estudo teologia desde 1996. Eu comecei a fazer minhas primeiras anotações acerca do Apocalipse. Eu ainda era um adolescente e não aconselho que vocês comecem pelo Apocalipse, tá bom? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Sou escritor também, já publiquei oficialmente aí 5 livros de teologia e também sou professor de teologia autodidata, tá bom, pessoal? Ministro um curso de teologia. Quem quiser adquirir o curso pode estar entrando em contato comigo depois, ok? E quero somar, quero ajudar aí nessa live. Agradeço demais aí o convite do irmão William, né? Já era para a gente ter feito aí essa transmissão há algum tempo, mas por decorrência de problemas com horário, com agendas e tal, a gente ficou marcando e remarcando aí há quase um mês, ou às vezes mais do que isso. Enfim, então, de forma inicial, essa é aí a minha apresentação. E, posteriormente, posso estar postando essa live no meu canal, certo? Então, para quem está assistindo no meu canal nesse exato momento, vocês já sabem como funciona no meu canal, ok? Se você quiser concordar, ajudar, muito obrigado. Se você não quiser discordar, ok. Se quiser comentar, discordando, ok também. Mas qualquer gracinha, qualquer falta de respeito é bloqueio, tá bom? Lá aqui no nosso canal Evangelho Underground, a gente não brinca com coisa séria. Se quiser discordar, ok, dentro do respeito. Se quiser ajudar, aplaudir, elogiar, melhor ainda, tá bom? Então, inicialmente é isso. Não estou transmitindo simultâneo por decorrência da minha internet, que até então ainda é via rádio, mas são problemas técnicos. Eu agradeço aí, volto a palavra para o nosso irmão William. Parece que o professor Matheus Rangel está com algum problema na transmissão dele. E, enfim, irmão William, pode continuar conduzindo, que eu creio que o professor Rangel deva se estabilizar o mais breve possível. Maravilha, então, vamos esperar o professor Matheus. Meu irmão Harry, eu tenho uma pergunta aqui, né, conforme o título da live. O que o irmão acha do calvinismo? Olha, tá dando reverbo aí? Tá não, né? Tá ok com o áudio? Certo. Olha, eu acho que eu vou me estender um pouco mais aqui no início, aí no decorrer da live eu vou procurar ser mais breve para uma coisa compensar a outra, tá bom? Eu cresci basicamente em um meio pentecostal e neopentecostal, com alguns respingos do neopentecostalismo. O pessoal pode estar desligando o microfone e ligando só na hora de falar. Então, nesse meio que eu cresci, eu via muitas coisas que eu discordava, certo? Embora eu fosse muito novo, mas eu já via outras pessoas comentando e tal. Tive um problema de saúde na família com minha mãe, que faleceu muito jovem ainda, e faleceu sendo assembleana, graças a Deus e tal. Só que no meio disso tudo, eu presenciei muitos, com todo respeito, não quero generalizar os pentecostais, nem os neopentecostais, quem sou eu? Mas eu presenciei muitos revelamentos, muitas profetadas e, enfim, muitas bizarrices. Eu lembro que eu ainda era muito novo, cara. Eu visitei o templo, aliás, eu fui levado a visitar o templo da igreja do Macedo, aquela, né, que diz ser universal, enfim, e eu vi coisas ali que,
cara, talvez muitas bizarrices que a gente vê hoje não chegassem perto do que eu vi ali naquele dia. E aquilo tudo me abalou, eu estou resumindo bastante, me abalou no sentido de que, como pode, né? Algo nesse sentido e tal. E eu fiz uma associação muito equivocada na época. Na época, eu associei, até por decorrência da minha idade e por decorrência do acesso à informação, que naquela época era muito pouco, não tinha internet. Pelo menos eu não tinha acesso, não sei quando é que a internet teve início aí, mas naquela época a internet para a gente não sabia se era produto para passar no cabelo ou algo nesse sentido. Mas brincadeiras à parte, eu fiz uma associação muito equivocada na época. Eu generalizei o meio neopentecostal e o liguei ao arminianismo. E tudo que eu via de profetada, enfim, de coisas equivocadas para pegar leve, eu ligava ao arminianismo, eu ligava ao pentecostalismo, ao neopentecostalismo, e eu sempre fui um cara que gostou e gosta muito das questões lógicas. Então, na minha cabeça, funcionou assim: bom, se eu estou vendo isso tudo de errado, se para mim isso tudo é errado, e na época eu nem tinha tanto acesso assim ao arminianismo, às questões mais profundas do arminianismo, as questões mais gramaticais, mais técnicas, mas eu fiz essa associação. Bom, se eu acho tudo isso errado, então o modo de eu procurar algo correto é eu procurando algo totalmente oposto a isso. É uma associação, né? Então, na época, o que a gente tinha de oposto a isso era a presbiteriana, né? Que no caso era a calvinista. Só que mesmo naquela época, eu estou falando do meu contexto social. Mesmo naquela época, eu não tinha tanto acesso assim às informações técnicas do calvinismo, as questões gramaticais, as questões mais profundas, e autores, e etc. e tal, enfim. Mas o calvinismo era o que eu tinha ao alcance de oposto àquilo que para mim era errado. Eu estou resumindo, hiper resumindo, pode ser que eu atropele algum detalhe, alguma fase. Então eu adentrei, eu absorvi o calvinismo dentro daquilo que a gente tem de mais direto, que é a questão da dupla predestinação, uma vez salvo, sempre salvo, etc. E comecei a defender isso. E eu tinha acesso a alguns textos que eles usavam e tal, comecei a defender. Mas não posso dizer que nessa época eu era um calvinista com profundidade no assunto, certo? Inclusive, nos dias de hoje, eu não quero generalizar e não quero que as pessoas levem para o lado pessoal, mas ainda hoje, com a informação que a gente tem, o mundo inteiro na palma da mão através do smartphone, ainda existem calvinistas que querem entrar no mundo dos debates e tal, e sequer conhecem 2 ou 5% do calvinismo, ok? E então, adentrei ao calvinismo, certo? E mais para frente, eu comecei a ter acesso a materiais, né? Coisas que até então eram difíceis, com o avanço da tecnologia, a popularização da internet. Eu comecei a trabalhar, comecei a ter renda, enfim, comecei a ter acesso a materiais. Então, comecei a estudar os materiais principais dessa vertente, certo? Você vai ter aí, por exemplo, a Confissão Helvética, você vai ter a Confissão de Westminster, né, a CFW, depois você tem a Confissão Gaulesa, depois você tem a Segunda Helvética, você tem os documentos produzidos no Sínodo de Dort. Claro, tem a questão das institutas, né? Isso é a par das institutas. E comecei a ter acesso a esses materiais. Tenho até um material impresso aqui, que, na época, quem é da minha idade lembra, materiais impressos eram caríssimos. Tenho aqui, olha aqui, ó, a sistemática de Lois Berkhoff. Enfim, então, eu comecei a absorver, a devorar isso, certo? Só que eu fiz isso com as lentes
do calvinismo. Então, cada vez que eu lia, eu me tornava mais calvinista, certo? Só que quando eu começo a ser confrontado com outras pessoas, por outras pessoas, certo? Eu começo a ser questionado acerca de pontos vitais, eu começo a ter que partir para o mistério. Eu começo a ter que partir para um paradoxo forçado. Hoje nós observamos isso. Por exemplo, doutor Augustus Nicodemos, a quem eu respeito muito, na condição de pessoa, mas discordo teologicamente, já disse de forma pública que Deus determina todos os nossos pecados, mas, de uma forma que nós não sabemos explicar, a culpa continua sendo nossa. Nós temos o senhor Iago Martins, a quem eu respeito muito, como pessoa, discordo teologicamente, que diz que Deus, eu estou parafraseando, certo? Predetermina todas as nossas más escolhas morais, mas a culpa continua sendo nossa. E aí ele diz que não sabe explicar isso e chama isso de paradoxo. Então, como eu sempre fui um cara que gostei muito da questão lógica, e dentro da Bíblia a gente trabalha a lógica bíblica, as implicações que os textos bíblicos geram, eu comecei a me sentir incomodado com questionamentos que eu não podia responder, mesmo depois de ter estudado, devorado esses materiais. Porque muitas pessoas, às vezes, observam eu falando do calvinismo e que eu já fui calvinista, mas eu nunca mostrei esse lado, essa questão desses materiais, nem no meu canal, tá bom? Então, estudei os materiais e tal, e mesmo nos materiais, a gente não tem respostas. Nós temos ali um ponto, por exemplo, você tem um ponto agora eu não vou lembrar aqui, cara, na confissão gaulesa, na helvética, a questão da queda, outras coisas ali, a predestinação e tal. E abaixo dos dizeres nós temos parênteses com muitos versículos isolados. Então, eu comecei a analisar o contexto de cada um daqueles versículos e tal. Depois eu comecei a ter acesso, né, a informações mais amplas, tipo hebraico, grego, que na minha época de adolescência era coisa para pessoas riquíssimas. E mesmo assim não tinha respostas. Então, eu resolvi fazer a teologia reversa de tudo aquilo que eu aprendi e de tudo aquilo que eu defendia. Por exemplo, dupla predestinação, eleição incondicional, uma vez salvo, sempre salvo, enfim, os pontos da TULIP, para ser mais exato e ganhar tempo. Inclusive, eu acreditava que os pontos da TULIP eram as doutrinas da graça. E na minha associação lógica, qualquer pessoa que se diz cristã teria que crer minimamente, ou o mínimo que poderia se esperar de um cristão era que ele cresce nas doutrinas da graça. Só que, para mim, as doutrinas da graça eram os pontos da TULIP. Então, para mim, quem desacreditava dos pontos da TULIP, do acróstico, estava desacreditando das doutrinas da graça. Logo, não podia ser um cristão consistente. Então, eu fazia esse tipo de associação, certo? E a partir dos questionamentos, a partir da busca, a partir de uma análise imparcial, e isso dói, tá bom? Dói, não é fácil você ter que voltar atrás, porque para mim era tudo muito bonito. Só que eu não sabia que eu tinha saído, com todo respeito, aqui eu vou usar uma palavra que às vezes pode ser pesada, mas eu não sabia que eu tinha saído de uma prisão e entrado em outra. Só que essa outra prisão que eu entrei, tudo parecia muito bonito, parecia muito claro, parecia muito evidente. E aí você começa a estudar a questão de Deus como essência simples, a teontologia, você começa a estudar, enfim, várias coisas. E aí você começa a ver que falta sentido. Você começa a entender o que é soberania, o que é onicausalidade, ou onideterminismo, eu estou usando alguns neologismos aqui, então você começa a desconstruir. E foi a partir daí que eu comecei a abandonar o calvinismo. Pessoal, eu estou resumindo tanto, porque se eu for contar a história dos estudos
cara do céu, tem assunto para 24 horas ininterruptas. Então, eu estou resumindo. Então, eu saio do calvinismo a essa altura aí do campeonato. Eu vejo que aqueles versículos que eu usava, eles não amparam o calvinismo dentro do texto, não amparavam o calvinismo dentro do cotexto, nem do contexto e nem do contexto macro. E se a gente for partir para o grego e o hebraico, então aí nem se fala. E aqui nós temos mestres nisso, tá? Professor Rangel, professor Rafael, são mestres nisso aí. Então eu não vou nem falar de grego e hebraico aqui para não passar vergonha perto deles. Mas aí eu saio do calvinismo, certo? E começo a estudar o tomismo, mesmo que de forma, digamos que não tão profunda quanto hoje, certo? Começo a estudar o tomismo e hoje, se eu tivesse que escolher uma doutrina, ou se eu tivesse que me autoclassificar, eu me autoclassificaria como tomista. E aí tem algo interessante, que eu descobri o zumelianismo tomista sem ter conhecimento de Francisco Zumel. Né? Então, hoje, para mim, a doutrina que eu seguiria, se tivesse que escolher uma, seria o tomismo, o zumelianismo tomista, ok? E dessa forma eu saio do calvinismo e, para mim, para fechar a resposta, para mim, o calvinismo é uma doutrina que gera implicações seríssimas. Com todo respeito aos calvinistas, eu tenho amigos calvinistas, inclusive amigos pessoais, e dentre os meus amigos pessoais, um que é de confiança, um deles é calvinista, ele se tornou calvinista pouco tempo depois que eu saí do calvinismo. Agora, a gente também tem que entender o contexto. Porque, para mim, pesou menos sair do calvinismo. Porque, na época, eu não era influenciador, certo? Eu não tinha lançado materiais, eu era um anônimo. Diferente de muitas pessoas que hoje influenciam várias pessoas, vivem do calvinismo, já ensinam isso há muito tempo, e, às vezes, essas pessoas podem se sentir constrangidas a abandonar isso aí. Enfim, não estou aqui para julgar. Então, querendo ou não, nós somos influenciadores. Se você tem uma pessoa que te segue e você influencia essa pessoa de alguma forma, você é um influenciador. E aí eu saí do calvinismo e, enfim, estamos aí até hoje, certo? Entendo que o calvinismo gera implicações seríssimas, gravíssimas, principalmente no campo soteriológico, deixando claro que o calvinismo não trata só de soteriologia, mas a soteriologia é o pilar principal. E aí nós temos o calvinismo clássico, nós temos o calvinismo moderno, o calvinismo sincretizado e etc. e tal. Devolvo a oportunidade. Perdoe-me, eu disse que eu ia falar mais no começo, mas nas próximas falas eu vou reduzir para uma coisa, compensar a outra. E olha que eu não falei nem 5% aqui, mas agradeço a oportunidade, devolvo ao irmão William.